Fala pessoal, tudo bom? Olha, hoje é dia de podcast, nosso 49º podcast. Vamos bater um papo aqui, eu e o meu CMO aqui, tá certo? Maravilha. Nosso diretor de operações comerciais, sucesso do cliente, marketing, tá trabalhando nessas áreas todinha, tudo. Tudo, né, macho? Graças Já a pensou? Deus. Ou O tá negócio só tá enrolando? puxado, né? Rapaz, a gente passou um tempinho ali brincando, né? Brincando de aprende, igual polícia e ladrão, né? Ave Eu Maria, corria, a negada corria de volta. é Mas muita agora feia. é muita peia. Mas Vai aí, dar de certo. tanto apanhar, a gente vai calejando e vai estruturando, né? E aí, galera, hoje é um tema que a gente quer pegar ainda e muitas dúvidas que estão assim no ar. Então, ontem mesmo, Lucas, eu estava numa formação da igreja Sim. e lá, né, eu estava batendo papo. Aí o pessoal, não faça Pix! Quero só Não faça dinheiro. Pix, vamos tentar fazer o máximo em dinheiro ainda, coisa e tal. Aí eu olhando aquilo, achando interessante, né? Porque essa formação é feita de casais para casais, né? Então, Massa. é um negócio que eu participo. Aí eu acho muito interessante os pensamentos que as pessoas têm sobre essa movimentação. E eu disse, não, poxa, vamos manter o tema, mas vamos fazer o tema diferente. Sim. Vamos fazer duas abordagens aí que você mapeou e já protocolou. Puxa, Massa. 2 folhas para um podcast. 2 folhas para um podcast, viu? A Aí dá pesca bom. tem que ser um pouquinho grande pra gente lembrar, né? E aí a gente vai trazer esses esclarecimentos para o que você não deve fazer, né? Para, mesmo estando certo, cometer um erro e ter uma penalidade perante aquilo. É isso? É. Esse é o objetivo de hoje? É um fato, porque assim, a gente vê que tem muitos empresários que às vezes cometem um erro mesmo sem querer, né? Até pela não prática de mercado, pela falta de conhecimento, e que tá tudo certo, Valdemir. Tá tudo certo no sentido de que ele não esteja correta a prática, Sim. mas o fato de ele não saber, de ele não entender. E aí realmente é buscar uma contabilidade especializada, uma assessoria especializada para que ele consiga ter essas orientações. Eu acho muito engraçado desse ponto que tu tocou aí, porque eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas e às vezes elas não perguntam com medo de um contador ou agente ou outra pessoa pensar que ela é uma pessoa desprovida de conhecimento e de informação. Sim. Pessoal, eu estava dizendo muito para uma cliente minha esses dias, olha, que ela é da área médica, você tem obrigado a saber clinicar na sua área de especialização. E mesmo assim, você ainda tem coisas novas que vão aparecer e a se aprimorar. Sim. E a gente precisa ter sempre essa humildade de saber reconhecer e de saber trabalhar. Principalmente na contabilidade, que é um universo gigantesco. Só por observação, só medicina tem mais especialização do que contabilidade. Entendeu? Sim. Ou seja, nem o direito, né? Pode ser que agora tenha, porque sempre está saindo novidade. Formulando, né? Mas contabilidade, diretamente, a gente tem 27 especializações distintas, Sim. de MBAs diferentes, só para de contabilidade. Da última vez, só medicina tem além disso, entendeu? Sim. Você ter a noção da complexidade. Tá, Ou seja, né? Ele tem que ter humildade. Se eu não sei, não tenho certeza, vou perguntar a quem sabe e pode orientar corretamente. Com certeza. E até um fato importante, uma curiosidade aqui para vocês. Tive com um cliente semana passada, e aí até um gapzinho para o pessoal entender, né, a importância de ter uma assessoria especializada. O cara chegou para mim e disse assim, Lucas, cara, eu faturo de 400 a 500 conto mês, 400 mil mês, e eu tô no Simples Nacional. Aí eu olhei assim, eu disse, é sério que você tá no Simples Nacional? Sabe? Eu tô olhando aqui, pessoal, porque eu olho para uma joia que a gente tem aqui, que é o Manuel. Mas é sério que você tá no Simples Nacional? Ele, é sério, eu tô pagando tanto de imposto. Eu disse, mas desde quando tu tá no Simples faturando isso? Porque o faturamento a gente sabe qual é, né? Aí ele, não, eu já tô aproximadamente uns 10 meses. Aí perdeu o ICMS já do Simples. Aí eu disse, amigo, tem uma notícia boa e uma não tão boa pra você, né? A boa é que tem jeito, a não tão boa é que você soltou muito dinheiro por aí. Aí ele foi e disse, não, tudo bem, mas tá com a gente agora, né? Vamos dar o nosso papel para ele. Vamos. Mas, tipo assim, Valdemir, esse fato de sonegação fiscal e de algumas práticas que a galera costuma adotar, coloquei aqui a minha pesca, como se diz por aí, né? Apropriação indébita, compra de nota fiscal, que a gente sabe que isso é uma prática que a gente já viu muito no mercado. Crescimento patrimonial, distribuição de lucro, saldo de caixa, saldo negativo de caixa, passivo fictício, né? A tal da meia nota,
vender um bem ao sócio de uma forma mais acessível, digamos assim, né, diferentemente do que é praticado no mercado. São Sim. algumas das práticas que a gente conseguiu pontuar aqui para apresentar para o pessoal e realmente mostrar, olha, é isso mesmo, essa quantidade que você vai dar no seu negócio, essa prática que você quer seguir, né? Eu acho cada tema desse daí é quase um podcast à parte, né? Mas o primeiro ponto é referente à questão que tu falou, é sobre Apropriação indébita. apropriação indébita. Pessoal, o que é apropriação indébita e é tem aquele ditado que se repetia muito no mercado, né? Devo, não nego, pago quando puder. E da mesma forma, o pessoal lá, muitos tributaristas, vão dizer isso também. Olha, declare tudo e não e só pague quando puder, que a gente faz o refis, sei o quê, parcelamento, coisa e tal. E muita gente tinha essa aptidão, né? Em governos passados, em dois anos, o pessoal sabia que havia um refis por aí. Sim. E aí muita gente pergunta, e vai ter refis? Rapaz, não está pautado no Congresso, ninguém está falando sobre isso, então não tem como a gente dizer se algo dessa natureza vem. Mas vamos lá. A apropriação indébita é quando você, tem um exemplo aqui muito básico, é quando você, Lucas, tem um funcionário da sua empresa, você é um tempo nacional, aí tem que recolher o INSS dele, você não recolhe e lança a dívida lá. No Simples, aquele valor lá que está descontado da folha dele. Você tem lá o salário menos o INSS. Uma folha mais simples do mundo, ela vai ter salário, INSS. da parte de proventos, na parte de desconto da folha vai ter o INSS lá de INSS inicial, que é 7,5%. Certo? Aí vamos dizer que seja R$100, só tem um funcionário você e a sua folha tem R$100 a pagar de INSS. Você não paga. Por que ele te chama de apropriação indébita? Porque esses R$100 foi descontado da folha do seu funcionário. Ou seja, não é um dinheiro que você está declarando para o fisco e só paga quando quiser. É um dinheiro que você não pagou o seu funcionário, que você não recolheu, você não mandou para a conta salário dele. Sim. E não recolheu para os cofres públicos, né? E ficou com esses R$100 ali para você daquele momento, pelo menos. Sim. Isso se refere à apropriação indébita. E é uma das formas mais graves que você pode errar no seu negócio. E se isso chegar a uma matéria de judiciário, por qualquer motivo, você pode ser preso quase que rapidamente. Porque você fez uma diminuição do salário da pessoa, uma apropriação do salário da pessoa, e não recolheu para os cofres públicos. Então, isso é uma maneira muito grave. Aí, qual outro problema que a gente pode ver disso? Né? A parte que é do ICMS. Sim. Na parte do ICMS, hoje o fisco, pela legislação não, né? Pela decisão do Supremo, é considerado, nos casos, você não recolher o ICMS mensal ou substituição tributária, principalmente substituição tributária, Sim. Né, chamar de apropriação, um conceito que eles trazem para próximo da apropriação indébita também. E isso também caracteriza crime, e um crime mais grave que pode levar também à situação. Então, tudo que você for descontado do seu funcionário, ou essa questão da participação tributária, e você não recolher diretamente dos cofres públicos, você está cometendo uma penalidade muito grave e pode, infelizmente, chegar até uma prisão. Mas eu digo que não tenha medo, isso é a última etapa. Busque realmente fazer a conta para equacionar os negócios para que você não tenha esse problema mais gravemente lá na frente. Sim. Isso serve para INSS, isso serve para imposto de renda, isso serve para o ICMS. Sim. E quem é serviço? Aquele ISS que o cara declara, você por exemplo, é uma construtora, aí puxa serviço para outra construtora, um exemplo só, lá vai ter o ISS que vai ser destacado na nota para ser retido por quem está tomando aquele serviço. Se você não recolher aquele serviço retido, você também está cometendo a apropriação indébita. De empresa para empresa. Isso também é um crime grave. É o mesmo crime da apropriação indébita do INSS da parte laboral. Né? Sabe? É interessante. Eu acho que muita gente não sabe disso, sabia, Valdemir? E aí, assim, é porque eu gosto muito de falar assim, olha, o cemitério é um lugar silencioso. Quem está morto não faz zoada. Quem comete erro também não faz zoada. Sim. Não, ninguém anda dizendo os erros que cometeram. Sim. Né?
Então, assim, a gente tem que ter cuidado, realmente. Assistir um podcast esse aqui, que a gente está fazendo com esse objetivo, né? Sim. Leva a conscientização e também tem a estratégia para poder resolver os problemas. Perfeito. É isso. Perfeito. Assim, tu pontuou uma questão muito interessante, que no caso, sendo penalizado o empresário, né? Caso de prisão e tudo mais. Mas a empresa, existe também a penalidade, né? Para Sim. a própria pessoa jurídica. Sim, Né? Que é uma multa de até 75% do valor, não é isso? E assim, eu fico me questionando muito. A que ponto as pessoas elas estão sujeitas a não serem orientadas e aceitarem passar por uma situação dessa, sabe? tem muitos critérios, né, Lucas? Assim, que a gente vai vendo no dia a dia, que a gente precisa ter conscientização e buscar realmente ter um aparato maior. Hoje, com a internet, é bem mais fácil buscar isso, mas a multa monetária disso é uma multa de 75%, Sim. tá certo? De um auto de infração. Aí você pega ali mais multa de mora, que é multa do valor do dinheiro, valor do recurso, e né? os juros, vai 25%, o que totaliza 100% do valor daquela operação que seria devido, entendeu? Entendo. Então, é um valor, se já é caro pagar o que é devido, imagina pagar o dobro, né? O dobro. É O muito dobro. mais caro. Isso é muito mais caro. E tudo, eu sempre gosto de bater nessa tecla, tudo por uma falta de orientação. Exatamente. Em muitos casos, né? Exatamente. E aí, puxando um pouco, além dessa parte, dessa estrutura toda de sonegação fiscal, Valdemir, tem muita gente que às vezes tem dúvidas por operações, né? Da questão da lavagem de dinheiro. Sim. Então, assim, de fato, o que caracterizava isso como um fato de lavagem de dinheiro? Entende? Sim. O que de fato poderia se tornar uma prática que levasse esse recurso a ser uma lavagem de dinheiro, entende? Sim. Olha, a grande maioria das pessoas pensa que lavagem de dinheiro está muito ligada ao crime organizado, está muito ligado realmente. Você pegar um dinheiro que foi obtido através de uma operação ilícita. Sim. Isso desde um assalto, desde tráfico de drogas e aquela obtenção de bens roubados para revenda. Sim. Tem muito esse conceito no mercado, mas também a lavagem de dinheiro é você também, né? Pode ser caracterizado lavagem de dinheiro, tá certo? Sim. Você você tirar o dinheiro da empresa de uma maneira indevida e levar para outros caminhos que não seja a maneira correta. Então, isso é uma movimentação que pode ser considerada também lavagem de dinheiro, dependendo da forma que você estiver fazendo e dependendo do conceito da pessoa do lado que possa estar sendo visto. Sim. Um exemplo disso, meia nota. Meia nota pode ser considerada lavagem de dinheiro também, além de sonegação. Porque normalmente as pessoas levam logo o ponto da sonegação. Ao extremo, né? Não leva aos outros pontos também que pode trazer a partir daí, entendeu? Sim. É outro detalhe também. Sim. Tá certo? Eu vejo muita gente questionando, às vezes, o fato da lavagem de dinheiro. Vamos supor, hoje algo que está muito no hype, né? Pode-se dizer, que é a operação de infoprodutor. Sim. E aí esses caras, em alguns casos, eles operam por algumas administradoras, né? Algumas, como é que eu posso dizer, plataformas, Sim. como se utiliza no mercado, em que essas plataformas, pela não regulamentação e pelo fato de alguns operarem fora do país, e esse recurso vindo para cá, para o Brasil, gera-se essa dúvida. Se pode se caracterizar como lavagem de dinheiro. Então, existe toda uma estrutura, o dinheiro não é sujo, não é ilícito, Sim. é um fato, mas existe toda uma estrutura, né, que a gente não vai dar aqui de cortesia ainda, fala com a gente que a gente pode explicar, mas para justificar essa operação. Né? Sim, tem algumas plataformas que a gente conhece que a questão da operacionalização no Brasil não pode, né? Sim. E aí é engraçado porque até uma contradição muito alta. Porque de fato é só uma modelagem jurídica, sabe, pessoal? E o que é que o Lucas está querendo dizer? Até vai ser um pouco mais claro e tal. Um exemplo, até que é contraditório, o Tigrinho, o jogo do Tigrinho. Sim. Que é uma Os coisa. exemplos. Que é uma coisa até que deveria ser. Não está em questão legal, mas ele não tinha uma regulamentação no Brasil. As bets não tinham no Brasil. Teve agora há pouco tempo. Mas elas, já operavam há quantos anos já? Sim. Aquela 888 bits, né? Há quanto tempo não tinha, né? Então isso. É verdade. Então essas plataformas, elas eram desregulamentadas e elas também, e todo esse dinheiro, né, através de sites,
era feito através do Brasil. E muitas dessas plataformas de apostas, tem muitos relatos por aí que o pessoal dizia que ganhava, na hora de sacar o dinheiro não podia sacar o dinheiro. Tinha algum tipo de bloqueio. Então, é uma contradição muito alta. O que o Lucas está tocando, para quem é infoprodutor, é quando você tem alguma plataforma que você consegue fazer a operação. Como é o nome daquela, Lucas? Que só tem no Emirados Árabes? Operação binária? É a operação binária. Operação binária. Da operação binária, que aí a Receita Federal e a Regulamentação do Brasil não aceita isso dentro do Brasil. Aí não aceita aqui, tudo bem, é a legislação do Brasil. Mas no Emirados Árabes, em Dubai, especificamente, é permitido. É permitido. E é um país extremamente, né, cheio de regulamentação, cheio de detalhes. É tanto se você sair bebo na rua lá, você vai preso. E no Brasil você faz um escambau e não é. Não é. Pra você ver como as coisas são interessantes. Mas existe uma modelagem que você pode fazer esse dinheiro, né, e ir por paraísos fiscais e voltar para o Brasil. E muita gente acha que isso é ilegal. Não é, pessoal. Não é ilegal. É até uma operação difícil, mas é uma operação legal. O Brasil não aceita, os países aceitam, tá tudo bem. Você pega esse dinheiro, converte para dólar, bota para aplicação em dólar, rentabiliza lá o dinheiro para o seu dólar, precisa ir para o Brasil também, se quiser trazer. Se bem que eu não traria, né? Deixaria rendendo lá fora, se fosse melhor essa operação. Então são maneiras que você faz esse processo de operação binária que é altamente lucrativo e dá certo. Uma coisa que eu acho muito errado para o produtor e que muita gente usa, né? Cartão de crédito da pessoa física, por questão de volume. Sim. O cara usa pessoa física, pessoa jurídica é muito trabalhoso e para ele justificar essa movimentação, mostrar para a Receita o que é o faturamento e o que não é o faturamento, é uma briga muito grande. Então você precisa buscar caminhos para você ter uma estrutura jurídica que aquilo seja comportado e não seja pego como uma possível lavagem de dinheiro, entendeu? Sim. Ou sonegação direta. Tá? É uma operação muito boa. Mas tem outro tópico que a gente falar também. Vamos lá. Tem. Fora a penalidade disso, né? Mas aí, voltando até, tu mencionou uma questão, né, de cartão de crédito, do receio de fazer essas movimentações bancárias. E aí a gente acaba voltando aqui para a questão do cruzamento de dados, né? De como que isso fica, de como que está essa estrutura, da série de declarações, no caso do imposto de renda. Tem a DIF, tem a DIMED, tem a DIMOF, tem a DIMOB e a DOI, que são de operações imobiliárias. Isso. Tem a DEPREV, a DECRED, que são as operações de crédito. Então, hoje, tendo em vista um cenário, né, o que vejo que muitos contribuintes sabem é o quê? Que existe a financeira, até pelo hype do assunto, que chegou a uma determinada estrutura de eles ouvirem, mas como que ficou de fato esses pontos, né? Vai tudo na financeira? Não vai? Existem obrigações tais como estas, adjacentes, né, ou paralelas, que são enviadas para o fisco, entende? Galera, isso aqui é uma coisa que eu bati muito quando o pessoal viu a financeira, e acho que a normativa 2219 de 2024, né, que saiu, e ela foi suspensa ali pela Receita Federal, e muita gente ali ficou até enlouquecido, né, com toda razão. E a pessoa fala, poxa, o governo tem que saber tudo, mas o governo pode ter coisas sigilosas, entendeu? Como é que pode? Suplementação de recursos é uma coisa muito... Não teve coesão, né? Muito errado, né? Sim. Porque coerência, né? Coerência ética é você fazer aquilo que você fala. Sim. Então o governo quer saber o que é que você compra, o que você gasta, onde é que você gasta seu dinheiro, mas ele pega seu dinheiro para ele e ele explica nem o que ele compra, nem o que ele gasta, não quer explicar nada, ainda bota sigilo lá de 100 anos. Ainda mais no cartão de crédito. O que é que tá nesse cartão de crédito, né? Pra ele saber. Que o nosso, pessoal, eles sabem. Ó, o Lucas falou, a financeira, aquela instituição normativa, ele queria levar tudo, esse conjunto de declarações que o Lucas falou, acho que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, né? 6 declarações para uma declaração, com o objetivo de ter uma maior auditoria disso tudo. Essas declarações que ele falou é um modelo mais antigo de processamento de dados. A financeira é um modelo mais novo de processamento de dados e mais robusto. Então a Decred, ela fala de operação de 5 mil reais. Então você que gasta 5 mil reais no cartão, a Decred manda essas informações do seu CPF para a Receita, tá mandando. E já manda há muito tempo. Né? A DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias, também já manda, né? Sim. A DEPREV, que é de previdenciária, já também é mandada. Tem a DEMED, que é a Declaração de Operações Médicas, já é mandado.
Aí tem a DIF, que também já é mandado também hoje. Todas essas declarações que as empresas, pessoas jurídicas mandam, cruza com os dados das suas pessoas físicas. E aí é interessante esse tema que agora está em janeiro, a galera já está se preparando ali, quando chegar em fevereiro, as informações para fazer a declaração de imposto de renda. Sim. Então, tudo isso cruza com sua informação de pessoa física. E se você não estiver bem ciente disso, você né? vai ser denunciado por os seus fornecedores, a Receita Federal, e você vai ter que se explicar. Porque, cartão de crédito é só cartão de crédito. Sim. A DMED é a plano de saúde e os médicos que você vai usar. Eles têm que declarar para o pessoal da área da saúde geral. Né? A DPREV, que é a previdenciária, a informação previdenciária, que também tem que mandar também. Sim. Então, todas essas declarações, elas são separadas. Elas iam passar com a instrução normativa, que foi a instrução normativa do PIX, né? Ia passar a ser juntas. E isso ia dar um problema maior. Sim. Entendeu? Então, como elas continuam separadas, continuam tendo a informação, não estão compiladas no banco só, mas elas já existem há um bom tempo e já estão aí para ser auditadas e fiscalizadas pelo fisco sobre movimentação financeira. O que é bom pelo lado e o que é ruim pelo outro, sim, porque quebra muito o sigilo da pessoa física. Tem um quesito constitucional que ele fala que constitucionalmente o sigilo bancário é uma defesa constitucional, se não me engano, do artigo 5º da Constituição. Da Constituição Federal. Mas já não existe há muito tempo. Sim. Igual o sigilo telefônico também deveria ser assegurado pela Constituição, né? E também já não existe há muito tempo. Porque nós sabemos o que eu estou falando aqui, o telefone está captando e colocando coisas similares à situação. A gente, ou você aceita os termos ou não aceita e acaba tendo essas informações. Sim. Então, a legislação, a LGPD, a Lei Geral de Proteção dos Dados, também traria essa segurança, mas traz segurança para o setor privado. Sim. O setor público, não. O que garante, Lucas, que tu passou no concurso da Receita Federal hoje, tu não consegue acessar os dados de um contribuinte qualquer? Cadê o sigilo bancário? Né? Cadê o sigilo telemático? Né? Que é o sigilo das ligações. Então, né? É muito preocupante hoje quando a gente fala de país, fala de pessoas, esse respeito e esse avanço da fiscalização sobre o setor privado, sobre as pessoas físicas, e como é que você se sente nesse cenário. Sim. Porque todo mundo é fiscalizado. Aí um grande detalhe, eu digo assim, o setor privado, quando a gente fala de pessoa jurídica, pessoa física, eu sou sócio de algumas empresas. Sim. Se eu não faço a distribuição de lucro correta para mim, né, a empresa que distribui lucro de uma maneira errada, ela paga 50% de multa do que ela distribuiu para mim, eu pago mais 50% de multa do que eu recebi, e eu ainda tenho que devolver o dinheiro para a empresa. Porque eu distribuí de maneira errada. Sim. Né? Porque não está atento às regras dos cruzamentos de dados, que tudo isso aí é denúncia. Né? A tua própria empresa pode estar denunciando você mesmo. Você mesmo, porque não está com a informação coerente. Sim. Aí você cai numa fiscalização e não entende por que é que você cai naquela fiscalização. E você precisa explicar, meu amigo, como já diria o ditado, até que você prove que lagartista não é jacaré. Não é jacaré. Entendeu? Você vai ter suado já um bocado ali já, entendeu? Viu? Já tem rolado meio mundo de história, enfim. Mas até para pontuar aqui também, Valdemir, um fato que acontece no mercado, né? Às vezes a pessoa possui um imóvel, compra um imóvel, vende um imóvel e aí tem aquele jeitinho, né? Não, coloca menos para pagar menos imposto e tudo mais na hora de registrar. Vê, Manuel? Pessoal, a DMOB e a DOI são duas informações parecidas porque envolvem o mesmo contexto imobiliário. Sim. No entanto, uma informa referente à movimentação da compra e venda do imóvel e a outra informa quando você vai registrar o imóvel. Os cartórios informam. Então, se você paga o seu imposto baseado naquele valor avaliado do seu bem e você quer fazer alterações, Valdemir, referente à sua declaração de imposto de renda do referido bem, pode-se haver um cruzamento de informação também. Rapaz, não tá aí, mas os Detran hoje em dia também estão fazendo essas colocações, carros, né? Entendeu? Com os carros, sabe?
Então, tipo assim, hoje tudo é história de movimentação. Você tem que olhar, quando a gente fala na alocação de imposto de renda, a gente tem que olhar a capacidade financeira daquela pessoa, olhar o lastro patrimonial, consultar a evolução patrimonial e o lastro financeiro, e olhar a coerência ética dessas informações. Sim. Por exemplo, quando você tem qualquer operação financeira, que você tem integração de imposto de renda retido na fonte, e muita gente às vezes realmente acaba mesmo, sabe, Lucas? Você passou 2 meses trabalhando na empresa X e depois você vai para a empresa Y, normalmente as pessoas não se lembram desses 2 meses da pessoa física e não colocam ali. E aí cai na malha fina devido a isso. Mas também pode cair na malha fina também pela distribuição de lucro, pode cair na malha fina também pelo recebimento de um resgate de aplicação financeira. Sim. E às vezes, se você não tiver um cuidado, essa operação sai bem mais caro para você aí. Então, assim, é um podcast basicamente de que não fazer, o que não né? fazer, né? De que não fazer. O que não fazer para que você não. Assim, se você fizer, você pega ali pelo físico, né? Uma hora ou outra, né? Então, gente, assim, para vocês entenderem, o Valdemir, ele abrangeu vários tópicos, várias temáticas referente a esses assuntos de fato, o que não fazer, né? Como você evitar, como dirimir os seus riscos. Valdemir, eu te pergunto, cara, basicamente aqui já foi o meu scriptzinho, teria algum ponto que você queria pontuar, conscientizar a turma, né? Orientar de um certo modo para que isso não venha a acontecer? Pessoal, eu gosto muito da frase, e eu não sei onde eu peguei essa frase, foi o contexto que eu fui buscar, que o grande detalhe que eu quero dizer para vocês é que o cemitério é um local silencioso. Sim. Porque, assim, o sucesso, ele é estrondante por si só, sabe, Lucas? É natural. É natural. Então você vê quem é o cara hoje mais rico do mundo, quem é o cara que está de sucesso, quem é o cara que está bombando, porque isso chama a atenção. Uhum. Isso é relevante. Mas quantas e quantas pessoas não construíram patrimônio e depois não tiveram que pegar esse patrimônio para liquidar passivos tributários? Sim. Né? Então a gente tem que muito pensar hoje em dia o que é que eu tenho que fazer, como eu tenho que me proteger para aquilo que o meu trabalho ele continue comigo, certo? E não vá fazer doação forçada para o governo. Então essa é a grande questão, sabe? É uma grande questão que a gente tem que se perguntar todo dia, se você não tem ciência ao nível de risco que você está correndo, você pelo menos está ciente disso. Sim. E aí, desde que realmente você busca fazer tudo 100% correto, mas essas informações estão alinhadas, estão coerentes para que você não caia. Sim. Por mais que você esteja certo, Lucas, mas se você manda uma informação equivocada, você vai ter um passivo. E um exemplo disso foi de uma fiscalização que eu vi, que aí mandou lá um SPED, o SPED contábil, que a multa era de 0,05% da movimentação declarada e outro tanto da movimentação não declarada que o fiscal achou. Rapaz, somando a multa toda, dava mais do que o faturamento da empresa. Uhum. Um exemplo, o valor da multa eu me lembro, a empresa tinha faturado uns 7 milhões. A multa deu 16 milhões. Caramba. Entendeu? Então, tipo assim, o cara tá fazendo uma coisa de errado? Não. Mas só porque as informações estavam desencontradas. Sim. Então, tipo assim, você precisa buscar a profissionalização da sua gestão, conhecendo, nem que você não conheça, mas entendendo onde você está. Brasil. Estou no Brasil. Então, se você pode correr muito risco hoje, que você não tem estrutura, está começando agora, você está muito acelerado e perere para e vai, sim, beleza, você assume o risco e vai embora. Mas quando você chegou a um patamar, acho que vou regularizar, vou entender as fragilidades e vou fazer um compliance, buscar a maior conformidade perante os órgãos aqui, para que eu possa ter uma proteção daquilo que eu construí, para que depois, como tantos e grandes empresários que eu conheço, que hoje alguns são nossos clientes, outros não, mas que a gente tem um problema muito grande de organizar essa desorganização e desses passivos ocultos que eles têm por ter feito processamentos e estar numa estrutura incoerente com a legislação. Não é uma questão de sonegação,
é apenas uma questão de estar incoerente com a legislação, no sentido de que? Da forma de organizar isso. A estrutura. O exemplo mais simples que eu posso dizer é para quem é do comércio. Sim. Tá fora do simples, bota o SPED. O bloco 0200, que é o bloco de entrada e saída de mercadoria, de itens, se eu compro o copo em caixa, mas estou vendendo copo em unidade, e eu não faço a conversão desse bloco, eu estou errado. Né? Então eu vou ter furo de estoque, vou ter erro no estoque, e aí vou estar sujeito a penalidades. Sim. Então, assim, esses tópicos aí, tem um tópico também que era muito interessante, que é a questão de vender a um valor menor, né? Sim. Então, ou um valor incoerente com o valor de mercado. Até isso é visto. E até isso tem que ter essa coerência. Sim. Né? E às vezes realmente é porque o bem se deteriorou. Mas você precisa ter um resguardo daquilo documentalmente para que você não cometa, você esteja protegido para uma defesa futura. Sim. Como já diria o ditado romano, né? Eu gosto dessas partes. A esposa de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Entendeu? É um fato. Não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E, meu amigo, a Cefaz, Secretaria de Fazenda Estadual, Municipal e Federal, é desse jeito. Você não basta ser, tem que também parecer. Porque senão ela quer conversar com você. Não é uma conversa muito boa não, pessoal. Às vezes é. Não é. Dependendo do ponto de vista, né? Não, depende do ponto de vista não. Porque se você tem essa capacidade de organização, você consegue demonstrar e até mesmo ver opções. Mas se você não tem, realmente você vai sangrar. Financeiramente. Bacana. É isso. Show de bola, meu irmão. Obrigado demais aí mais uma vez por ter topado esse desafio, né? Gente, queria agradecer a cada um de vocês, né, pelo nosso 49º podcast. Já tá com história boa, né, Valdemir? Tá. Rapaz, já tem muito conteúdo aí. Quem não assistiu, volta aí, vê lá do primeiro. Você vai ver, além de conteúdos maravilhosos, você vai ver toda a reestruturação que nós tivemos aqui do primeiro episódio pra cá, que agora passou um filme aqui na cabeça, viu? Foi. Do começo. Não era? Até os bichinhos aí estão mudando, os negocinhos aqui, a iluminação. Então, assim, é sempre buscando cada vez mais, né? Valdemir, eu, o Charles, todo mundo que participa do podcast, é para mostrar para vocês que tem conteúdo, que são importâncias, que vocês devem atentar para os seus negócios, para a sua vida pessoal como empresário, como pessoa física que quer se estruturar, né, Valdemir? Exatamente. Então, curte, comenta o nosso podcast, compartilha. Deixa aqui sugestão de tema, caso você queira que a gente aborde, manda lá mensagem no nosso direct, beleza? E agradecer aqui os nossos patrocinadores, que é a Wise Coworking, a Lockcert Digital, que é de certificação digital, a Xtech, que é a empresa de controle e automação de ponto eletrônico, a A2P Partners, que é a empresa de análise e recuperação de crédito e blindagens patrimoniais. Então, se você aí precisa de algum desses serviços, fala com essa turma aí que o pessoal vai estar apto a te responder, a te auxiliar da melhor forma e deixar você mais próspero ainda nesse ano de 2025, né, Valdemir? É isso, meu amigo. Show, meu irmão. Fechado. Obrigado. Até a próxima. Valeu, turma. Até mais.